Mabuhay, aqui é o Flávio Gabiloski e na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre será que faz sentido eu treinar modalidades de defesa pessoal de outros países e aplicá-los no Brasil, por exemplo, né, que é o país que a gente vive. Se é que você está me assistindo no Brasil, mas enfim, você pegou a ideia. Será que se eu pegar uma modalidade de defesa pessoal, tá? Não estou nem falando de esporte, arte marcial ou qualquer outra atividade, tá? Tô falando um sistema, uma metodologia que foi desenvolvida, criada e aplicada para a defesa pessoal em si, e eu pegar isso de uma outra região, de um outro país e aplicar à minha realidade. Será que isso realmente é funcional? E a resposta mais assertiva que eu consigo dar é depende. Eu sei que você já está cansado de ouvir essa história de depende, mas assim, algumas coisas precisam ser levadas em considerações. Algumas coisas como técnicas, seja de defesa, de traumáticos e seus similares, realmente podem sim ser aplicados. Afinal, socar é socar. O cara, um soco super boladão, diferente. Cara, soco ainda é soco, chute ainda é chute, faca ainda é faca, bastão ainda é bastão. Perfeito. Só que o contexto por trás disso que é diferente. Então, normalmente, né, essa modalidade de defesa, independente de onde ela tenha sido criada, tá, ela se adapta e se molda à realidade daquela região. Então, por exemplo, uma modalidade de defesa pessoal que foi desenvolvida no Canadá, enfim, ele vai se adequar às necessidades dos canadenses. Então, o estilo de vida deles, a violência deles. Então, qual é o principal tipo de violência? São agressões físicas, são agressões verbais, são agressões com armas? Que tipo de arma? É arma de fogo, é arma de lâmina, é arma de impacto, é arma improvisada? Que é diferente de uma violência que é aplicada nos Estados Unidos. Qual que é a violência mais comum nos Estados Unidos? São ataques de bombas, são ataques com carros, são pessoas que brigam mais no corpo a corpo quando elas estão bêbadas, por exemplo. Que é diferente, por exemplo, no Japão e assim por diante. Então, são cenários diferentes. O combate, por exemplo, né, ele foi desenvolvido para a realidade do Brasil, seguindo as nossas necessidades nessa questão de violência e ainda mais aplicado em cima da nossa legislação. Ou seja, tudo o que você faz dentro do combate, você faz seguindo a legislação vigente. Não tem como você pegar, por exemplo, digamos, vamos criar um cenário hipotético aqui. Digamos que no Brasil fosse proibido usar armas de impacto. Digamos, tá? É proibido, não pode de forma nenhuma você usar uma arma de impacto, um bastão retrátil, por exemplo. E aí você aprende uma defesa pessoal que é dos Alpes Filipinos da Croácia. Cenário hipotético. E lá eles ensinam várias defesas muito legais e muito funcionais. Tá, não vou nem inventar. Pô, tô com a camiseta do Cali aqui, né? Faz até mais sentido. Digamos que você aprende um estilo de defesa pessoal boladona lá das Filipinas e a sua ênfase principal é nos bastões, tá? E aí você, pô, que legal, e você aprende, só que assim no Brasil você não pode usar bastão. Né? Você não pode aplicar. E aí você mesmo assim vai e utiliza as suas complicações posteriormente por ter utilizado esse tipo de ferramenta pode sim te deixar em uma encrenca imaginável, imensurável, por assim dizer. Porque mesmo que você esteja utilizando ali, né, da legítima defesa, o fato de você estar utilizando ali um objeto que não é consideravelmente legal, tá? Não tô falando que não é, tá? Só tô colocando dentro de um cenário hipotético para você ver que você pegar alguma coisa de fora e simplesmente tentar colocar, né, tentar forçar essa entrada em um ambiente diferente, não necessariamente vai te ajudar, tá? Falar, vou ver uma técnica diferentona, uma arte marcial diferentona, porque ela não é muito conhecida, poucas pessoas sabem, então se poucas pessoas sabem, as chances de eu surpreender o meu agressor e eu ter uma vantagem é maior. Não necessariamente isso vai ser verdade, tá? Então, porque como eu disse, a realidade de outros países é diferente, a realidade de outras regiões é diferente. Você tentar aplicar isso na sua região não necessariamente vai te ajudar e, por outro lado, pode sim te prejudicar muito, certo?
É a mesma coisa que, por exemplo, digamos que, sei lá, em outros países, né, o combate jamais, em hipótese alguma, vai pro chão, né? Porque os caras, eles sabem que não deve ir pro chão, que eles foram doutrinados assim, e aí você luta muito bem no chão, e aí você vai para outro país e tenta aplicar isso, só que os caras não vão pro chão, eles usam, sei lá, tipo, armas, né? Eles usam múltiplos agressores, eles nem vão pro chão, sei lá, cenário hipotético, tá? E assim, você tentar aplicar isso em uma outra cultura vai ser diferente, vai te gerar algumas complicações. Ah, mas se for no A1, beleza, tudo bem. Se não for no A1, e se tiver mais pessoas envolvidas, e se essas mais pessoas envolvidas tiverem armadas. Então, assim, não estou dizendo que não funciona, tá? Funcionar e não funcionar são outra história, outro patamar. Mas assim, você precisa levar isso em consideração sobre você tentar novamente pegar uma cultura de segurança de um outro país e tentar aplicar na sua, não vai te ajudar de forma... não necessariamente vai te ajudar. Em muitos casos pode sim acabar te prejudicando, porque isso tudo vai depender da lei que você segue, né? Então, por exemplo, em alguns países como os Estados Unidos, onde as leis são mais regionais, então tem algumas leis que é aplicado a nível nacional, mas tem algumas que são, né, mais regionais ali, alguns estados criam ali as suas próprias leis, então depende, alguma coisa que você pode ter aprendido, sei lá, de uma modalidade que surgiu no Texas, não necessariamente pode ser aplicado em qualquer outro estado dos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil. Então, fica ligado nessa coisa, fica ligado, veja quais que são os princípios, os fundamentos da modalidade que você está treinando, que você busca treinar, que você, né, pretende treinar, e vê se isso se encaixa às necessidades, né, do seu estado, da sua cidade, até mesmo do seu país. Perfeito? Forte abraço, até amanhã, Mabuhay!